ali embaixo da epiglote, talvez não tenha risco nenhum, ele é um paciente funcional. Você vai tentar elevar mais a laringe, vai tentar fazer alguma coisa, mas ele não precisa entrar em terapia, ele não precisa ficar, a gente não precisa ficar tão em alerta, né? Enquanto que se ele tiver uma penetração grau 5, onde ele chegou até a prega vocal, ficou ali em cima, esse é um paciente de maior risco para ele aspirar. Então, esse caso a gente tem que tratar, tem que pôr em tratamento. Os pacientes de aspiração silenciosa são os mais difíceis da gente conseguir a aderência sem um exame objetivo. A nasofibroscopia funcional da deglutição, que é o jeito como a gente chamava lá, ou nasoendoscopia da deglutição, você oferta o alimento para o paciente com o corante azul, para a gente poder ter uma imagem mais evidente. E a partir disso a gente consegue ver o controle oral do paciente e a fase faríngea no antes e no após. Durante a gente tem some a imagem, mas a gente consegue ter muitos dados. Então lá na Santa Casa a gente fazia da seguinte forma: todo paciente passava por avaliação clínica, fonoaudiológica da deglutição, e em seguida ele ia para a nasofibroscopia, como rotina. Ele ia fazer a nasofibroscopia funcional e a partir desse exame a gente definia se ia fazer vídeo ou não. Então, se na naso o paciente já teve uma aspiração maciça, a gente já conseguiu diagnosticar o que precisávamos e já é o suficiente para eu fazer terapia, ele para o exame ali. Se ainda assim a gente tiver alguma dúvida ou quisesse complementar o exame de alguma forma, quisesse ver a fase esofágica ou a transição, teve uma aspiração durante, a gente ficou na dúvida, o paciente tossiu, mas a gente não viu nada na região da traqueia, então a gente ia pedir um vídeo degluto. Então, como uma complementação, uma documentação, em alguns casos, que a gente precisava documentar, né? Mas era primeiro sempre a nasofibroscopia funcional, né? Era a rotina. Esse protocolo que a gente usava com as escalas de penetração e aspiração, elas tinham essa intenção tanto na naso quanto na vídeo. É mais preciso você utilizar no vídeo deglutograma. Não tem? Agora, o que é penetração e o que é aspiração eu sei. Para falar. A gente tem essa escala que a gente usa, que ela tem níveis de penetração e de aspiração. Então, penetração é até a prega vocal, passou o nível infraglótico, já é uma aspiração. E a gente tem o nível de 1 até 8. 1 é só passa embaixo da epiglote e sai. Então, é de pouco risco. 2, ele fica ali na parte embaixo da epiglote, mas ele vai ficar lá e depois de um tempo ele sai. Mas ele já desceu para a supraglote. O 3, ele entra na supraglote e fica. Então, ele já está mais baixo, mais próximo da prega vocal e aquilo ali pode, depois de um tempo, ter uma aspiração após. O nível 4, ele atinge a prega vocal e sai. E o nível 5, quando ele fica na prega vocal. Então, esse já é de maior risco. Algumas penetrações grau 5, elas ficam pela região posterior da laringe. Então, ele fica ali naquela região interaritenoidea. E aí fica um restinho de alimento ali, começa a entrar dentro da laringe, ele atinge a prega vocal, às vezes 4 ou 5, nível 4 ou nível 5, pela região posterior da laringe. E aí, quando entra no nível infraglótico, também nos dá a ideia da resposta que o paciente tem. Se ele tem uma aspiração grau 6, o alimento passa o nível infraglótico, mas ele consegue tirar. O nível 7, ele passa o nível infraglótico, mas ele não consegue tirar, apesar dele ter resposta. Então ele tosse, ele percebe que está incomodado, mas ele não tem como tirar. Não tem força, talvez, né? E o nível 8 é quando já entra e aí foi silente, o paciente nem percebeu, e aí esse cara é um cara de risco. Às vezes é o mais difícil da gente aderir. Se a gente não tem um exame de imagem que fale, que mostre, né, para ele, olha, você tem essa aspiração, ele fala, mas doutor, eu estou ótimo, eu não tenho tosse. A família fala, mas ele não tosse, ele come bem, ele come todo o prato. Metade foi para o pulmão, só que ele não percebe. Então esse é o mais difícil de você convencer os profissionais, às vezes, que não trabalham na área, de que precisa tomar cuidado, precisa pôr uma sonda, etc. E até, às vezes, a família e o paciente, né? Então, a partir desse exame, associado à avaliação clínica, estes 3 exames faziam para a gente a nossa conduta. Ou a clínica e a nasofibroscopia, ou os 3 exames juntos. Você tem uma estimativa do percentual de pacientes que tem que complementar com vídeo de deglutograma? Olha, eu vou chutar, tá? A gente não chegou a... Não, mais do que isso. Eu acho que eu chutaria uns 30%, 35%. Tá? Então a gente já consegue eliminar boa parte dessa demanda de vídeo degluto através da nasofibroscopia funcional.
Então isso é uma coisa legal. Para quando os pacientes têm aspiração durante, é legal você complementar pela vídeo. É interessante você pedir. Quando os pacientes têm, por exemplo, ele tem a queixa esofágica, é melhor você passar para ver se não tem nada, se não tem um refluxo e tal, né? E pacientes que potencialmente têm um quadro que pode ser disfágico, é melhor você complementar. Um paciente parkinsoniano, ele às vezes não tem queixa, aliás, a grande maioria deles não tem queixa, minha tese foi com paciente parkinsoniano e muitos deles não tinham queixa, mas eles tinham estase alimentar em faringe. Então o alimento ficava parado e ele não percebe, porque ele tem a rigidez do corpo e tinha a rigidez também da faringe. Só que, como a fase esofágica ela vai ser bem desenvolvida a partir de uma fase faríngea bem feita, né? Então, se a fase faríngea está com estase, a fase esofágica vai ser prejudicada. Então, eu preciso, além da naso, neste paciente fazer uma vídeo para complementar o exame como um todo. Videofluoroscopia. A gente chama de videodeglutograma, pode ser? Pode. É videofluoroscopia. A videoendoscopia, a videofluoroscopia da deglutição, né? Lá eles estão usando a videoendoscopia da deglutição. A gente usa aqui videoendoscopia. E videodeglutograma. Lá a gente usava nasofibroscopia funcional da deglutição. Mas também estamos adaptando, né? Estávamos adaptando. E, então é isso. Aí o nosso protocolo tentava contemplar essa fase oral, preparatória oral, faríngea, e a entrada do alimento, a passagem dessas fases, né? Porque não é só a fase isolada, mas a passagem dessas fases que às vezes você pode ter uma alteração nesse momento, né? E da fase esofágica, o fonoaudiólogo, o que eu vejo muito em São Paulo é assim, a gente tem alguns locais, alguns grupos de trabalho que a fono só vem até aqui e não olha o resto. Ela não olha, ela não pede, ela não vê nada. E lá na Santa Casa o que a gente fazia era avaliar o exame como um todo, porque a gente tinha um médico para dar suporte da parte esofágica e a gente discutiu o quanto isso tinha impacto para a fonoaudiologia, que é isso que a gente quer saber. Qual é o impacto dele na deglutição que eu posso trabalhar? Que esôfago eu não vou conseguir trabalhar, né? Então eu tento ver qual é o impacto que ele vai ter para a deglutição orofaríngea. Então era isso que a gente tentava fazer ali como o nosso protocolo, né? Alguns locais dão o laudo por fase de deglutição. Então, a fase preparatória oral é assim, a fase esofágica é assim. E eu preferia fazer por consistência, porque às vezes você tem diferença, na minha opinião, você tinha diferença da deglutição, às vezes pela tipo de consistência que você tinha. Eu não preciso usar a mesma força para deglutir saliva, como eu preciso para deglutir uma bolacha, né, uma carne. Então, a gente fez pelo protocolo do Dr. Milton, que é cientista, ele mesmo falou isso. Então, a gente às vezes fazia saliva, deglutição de saliva, deglutição de pastoso, líquido, tal. E toda vez que tinha deglutição de saliva, a gente observava, o véu não levava tão bem, a língua não tinha uma boa ejeção. Acho que começou a achar estranho. Então, assim, todo mundo estava alterado para deglutição de saliva. E, na verdade, porque não precisa de tanta força para deglutir saliva. São 2 ml, é uma quantidade pequena, não precisa de força. Enquanto que a hora que eu vou deglutir o sólido, ele pode ir melhor. Deve ser uma apostila muito parecida com a minha, né? A gente até discutiu muito no curso lá, porque eu tinha algumas dúvidas, eu e a Marina Lang, que é da Cabeça e Pescoço, a gente tinha algumas dúvidas práticas do tipo, mas essa imagem, porque ele faz, por exemplo, o sólido para ele é uma pílula, é um comprimido. E sólido para a gente chama bolacha, né? Que é o que precisa mastigar. É pegar um balho, colocar um congelador 3 dias, o balho vai ficar pedra. Aí você amassa lá no chique-chique. Amassa, pega um miolo de pão, aí vai amassando assim como quem faz. Ele fez de outro jeito pra gente na época. Aí aquela bolinha você faz, espera ela secar. Quando ela seca, aí você dá pro paciente. O que a gente... Mastigar. Ele, na época que eu fiz o curso, ele pegava o pão, o miolinho de pão, fazia do tamanho de uma bolinha, uma cápsula, e ele mergulhava essa bolinha no bário e dava pra pessoa comer. Eu já fiz isso, a outra era mais difícil. O que a gente acaba fazendo é assim, se o paciente reclama que ele engasga com um remédio, a gente vai fazer para avaliar. Mas o sólido pra gente, por ser bolacha, que ele fala, todo sólido depois você transforma em pastoso, né? O sólido da bolacha que a gente usa. Mas a mastigação pra gente é importante. Quer dizer, como ele consegue mastigar, eu consigo filmar, né? E aí a gente faz as imagens tanto laterais quanto anteroposteriores, né?
com objetivos diferentes, né? A lateral dá uma imagem muito maior, muito mais precisa, e a anteroposterior nem tanto, né? Mas a gente consegue ver a mastigação, a centralização do bolo, a passagem pela faringe, se ela é bilateral ou não, né? A abertura do esôfago, fechamento da prega vocal, mas são dados que são mais difíceis às vezes de ver num aparelho comum, porque você tem todas as estruturas se sobrepondo, né? Uma imagem em 2D. Então você se sobrepõe tudo e aí você às vezes não consegue enxergar. Então, ou ela enxerga, a Bastilha enxerga, ele enxerga. Na anteroposterior é mais difícil mesmo a imagem, né? Porque tem muita coisa sobrepondo. Olho mais treinado. E redunda numa conduta terapêutica, né? Isso. Tem uma outra coisa que é importante. Acho que a ideia da imagem é você ter porque assim, uma coisa é o exame feito por um médico, só um médico, mesmo que ele tenha a especialidade, eu sei porque a gente treinou vários otorrinos na Santa Casa para fazer com a gente, né? É uma capacitação. Então, o que a gente fazia, na verdade, era assim, os médicos que trabalhavam na otorrino e tinham interesse ficavam com a gente lá. E mesmo assim, eles não têm a visão do fonoaudiólogo que é terapêutica. Então, assim, parou na valécula, abaixa a cabeça. Parou no recesso, vira a cabeça. Isso é tradicional, tá? Só que a gente já observou que às vezes tem paciente que se abaixa a cabeça e ele limpa o recesso. Ele não lê o livro e é assim que ele vai funcionar. E tem uma porcentagem, a gente chegou a fazer um trabalho, uma porcentagem de 10 a 13% mais ou menos de pacientes que você abaixa a cabeça e ele limpa o recesso, que não é o que eu espero. A outra coisa é tentar, a que eu fazia lá de diferencial de qualquer outro serviço, era fazer algumas técnicas terapêuticas. Protrusão e retração de língua. Retrair a língua com a ponta elevada, você não encosta a língua lá atrás. Você tem que fazer com a língua abaixada. Então, é uma técnica que todo mundo usa para fazer ejeção e nem sempre ela é efetiva. Então, a gente já filmava. Esse paciente não tem efetividade com essa técnica. Encher a bochecha. Como ele faz? Ele infla com véu, infla com língua. Então, isso é uma visão terapêutica. Que o médico não vai fazer isso, porque ele não tem essa visão, ele não tem esse olhar. O olhar dele é aspira, não aspira, né? É o aspira, não aspira, tem risco, não tem risco, e o que eu posso fazer por ele do ponto de vista médico. Como fonoaudióloga, a gente sempre tenta buscar o que vai me ajudar na terapia. Então, eu fazia uma série de técnicas terapêuticas antes, para tentar ver se era efetivo, e as manobras que a gente faz também durante a deglutição. Então, abaixar a cabeça, virar de um lado, vira do outro, se limpa o recesso, limpa a valécula. Às vezes a gente usava uma outra técnica de empurrar a cabeça para trás e deglutir ao mesmo tempo. Então, de acordo com o que a gente observava, a gente ia tentando manipular o paciente ali na hora, né? Isso, o que é mais tradicional, todo mundo pode fazer. Se cada um tiver o seu olhar ali na hora, só vai complementar, que acho que é o ideal.